Fala galera, vamos começar nossa aula de sistema nervoso. Então vamos lá, olha só, o sistema nervoso primitivo era formado por células contráteis e células que podiam entender o meio, são células que sofreram irritabilidade e elas ficavam na periferia. Com o passar do tempo, com o passar da evolução, o sistema nervoso começou a se concentrar, formando o sistema nervoso central, deixando apenas os receptores na periferia, formando o sistema nervoso periférico. Olha só, as partes do sistema nervoso central é o encéfalo e a medula espinhal. E do periférico é os gânglios e os nervos. Tá aí na imagem para você ver. O folheto embrionário que forma o sistema nervoso é o ectoderma, que é o folheto mais externo. O tecido nervoso é formado por basicamente neurônios. E os neurônios têm algumas partes, que é os dendritos, o corpo, o axônio e o telodendro. Agora vamos caracterizar cada um deles. Olha só, os dendritos é o que recebe o estímulo, é os prolongamentos especializados que ficam em cima do corpo, tipo assim, é os prolongamentos do corpo. Já no corpo é a parte onde fica o núcleo e o citoplasma e as organelas. Já o axônio é um prolongamento celular que permite a transferência do estímulo e ele é encoberto por a bainha de mielina. E no final do neurônio nós temos o telodendro, que faz ligação com as outras células, que é a arborização final ali, ó, a arborização terminal, melhor dizendo. E existe alguns tipos de neurônio, o pseudo-unipolar, o unipolar, o bipolar e o multipolar. O multipolar é justamente o neurônio motor, que faz a contração muscular. Agora, como funciona a transmissão? A transmissão é chamada sinapse, que é quando um impulso chega no neurônio e ele tem que transferir para outro neurônio. Olha só. A sinapse ocorre por causa dos neuroreceptores. Os neuroreceptores ficam dentro de vesículas. As vesículas se abrem quando o impulso chega e os neurotransmissores ficam na fenda sináptica. Do outro lado, no neurônio que vai receber, ele tem receptores específicos para cada neurotransmissor e isso faz a transferência do impulso. E olha só, temos a parte pré-sináptica e pós-sináptica, no sentido do impulso. Quando o neuroreceptor chega no outro neurônio, ele causa a despolarização, e isso é o impulso, é a despolarização da célula, basicamente. E esse impulso vai ser transformado em ações ou reações no organismo. Os tipos funcionais dos neurônios. Nós temos os aferentes, que é aqueles mais externos, que seus receptores ficam na pele e nos vasos sanguíneos. Os eferentes, ou motores, que são aqueles que fazem a contração muscular. E os internunciais, que são aqueles que ficam mais centrais, sabe? Que faz as funções mais complexas do organismo. Arco reflexo. O arco reflexo ocorre quando um neurônio, um receptor aferente, recebe um estímulo, mas ele se comunica diretamente com o neurônio motor. Ele não vai no cérebro. O processamento da informação é feito direto na medula. Isso faz uma reação muito rápida e espontânea. Por exemplo, quando você encosta numa panela quente, mesmo sem pensar, você retira a sua mão. Ou quando você encosta numa agulha, na ponta de uma agulha, você tira o seu dedo, imediatamente, sem pensar. Agora, se você for encostar numa panela quente conscientemente, o arco reflexo vai ser anulado, porque quem vai fazer o processamento dessa informação é os internunciais, que são mais complexos, né? E aí ele vai sobrepor as informações. Embriologia do sistema nervoso. No embrião, o tecido nervoso é formado pelo ectodermo, que é o tecido mais externo, igual eu disse. O seu desenvolvimento inicia-se em cima da notocorda, formando a placa neural, o sulco neural e a crista. A crista neural vai formar os gânglios espinhais e esses vão formar os neurônios sensitivos. Já o tubo neural vai formar, após a diferenciação, algumas lâminas, que são as alares, as basais, as do assoalho e a tecto. A dilatação do tubo neural vai formar o encéfalo primitivo e a medula primitiva. Depois do encéfalo primitivo, vai formar o protoencéfalo, o mesoencéfalo e o romboencéfalo. O prosencéfalo vai formar o telocéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo não vai se diferenciar. E o romboencéfalo vai formar o metancéfalo e o mieloncéfalo. Agora, falando do telencéfalo novamente, eles vão formar os hemisférios cerebrais.
Já o diencéfalo vai formar a retina, a glândula pineal e a neurohipófise. Agora prestem bastante atenção para um resumo do critério anatômico do sistema nervoso. Olha só, nós temos o sistema nervoso que é dividido em sistema central e periférico. O periférico é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. Agora, na parte dos nervos, eles podem ser espinhais ou cranianos. Agora, o sistema nervoso central é formado, ele se divide, na verdade, em encéfalo e medula espinhal. Agora, o encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelos troncos encefálicos. E olha só, o tronco encefálico é dividido em mesoencéfalo, em ponte e medula oblonga. Agora, um resumo do critério funcional do sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso, que ele é dividido em aferente, que ele é sensitivo, e eferente, que é o motor. O eferente, ele pode ser somático ou visceral. E o aferente, ele pode também ser somático e visceral. Então foi essa a aula sobre sistema nervoso e o tecido. Lembrando, eu não sou um professor, só estou fazendo isso aqui por hobby e para tentar ajudar alguém. Qualquer erro, qualquer dica, qualquer coisa assim, só escrever aí nos comentários. Valeu!